pessoal, tudo bem? Gente, o vídeo de hoje é resenha de base. Base, gente, é um dos assuntos que vocês mais pedem pra mim, que eu faça resenha de bases, base mais bases, e eu adoro, gente. Eu tenho muitas bases aqui. Eu acho que de todas as bases que eu tenho, assim, tipo, metade só eu fiz resenha. Então eu tenho muitas bases pra fazer resenha pra vocês, que eu já tinha, outras novas que eu adquiri. Eu acho que durante todo mês aí eu vou fazer uma resenha de base por semana pra vocês. E a de hoje, gente, é uma que eu já tinha prometido, ó, faz um tempão, que é a base de média cobertura da Mary Kay. Eu vou fazer meio que uma comparação dela com a base Time Wise da Mary Kay, porque é uma base que eu falo muito bem dela pra vocês, que eu gosto muito. Ela tá aí no meu ranking de bases favoritas. Eu considero ela nacional. Eu sei que ela não é nacional, que ela é daqui dos Estados Unidos, mas eu sei que ela é uma base aí acessível pra vocês, então eu considero ela aí no ranking das nacionais, tá certo, gente? Essa base Time Wise da Mary Kay, eu tenho duas tonalidades dela. Eu tenho a tonalidade bege 4 e eu tenho a tonalidade bege 5. A bege 4, gente, ela não tem um fundo tão amarelado, é um fundo mais neutro e ela é bem da corzinha da minha pele. Eu já mostrei pra vocês em outros vídeos, que é essa base aqui. Já a bege 5, ela é um tonzinho mais escuro que a cor da minha pele. Eu sou um pouquinho mais clara que essa tonalidade bege 5 aqui. Porém, pra quem assistiu os vídeos que eu fiz aí sobre base que estouram no flash, eu expliquei pra vocês que as bases mate, elas tendem a estourar mais no flash. Tem todas as razões explicadinhas lá direitinho pra vocês no vídeo. Eu deixo o link aqui pra vocês assistirem. E a base da Mary Kay, gente, é uma que não é diferente. Infelizmente, embora a qualidade dela seja muito boa, ela é uma base que tende muito a estourar no flash. Então, por essa razão, durante o dia eu ainda dou preferência para misturar a cor bege 4 com a bege 5 para eu usar na luz natural, e à noite eu prefiro usar o tom mais escuro dela, que é a cor bege 5. Então faz muito tempo que eu tenho essa base, eu nunca gravei resenha dela pra vocês, mas sempre falo dela pra vocês no vídeo. Já essa base aqui de média cobertura da Mary Kay, eu recebi ela faz uns 3 meses da lojinha Chiqueza Makeup, que é a lojinha que eu indico sempre aqui no canal pra vocês. A Ilse me mandou pra eu provar e eu nem sabia da existência dela, gente. Eu sei que ela não é lançamento, eu sei que ela tá no mercado aí faz tempo, mas eu fiquei tão apaixonada por essa base, gente, que eu achei que ela merecia uma resenha e uma comparaçãozinha pra eu dizer pra vocês a diferença entre uma e outra. Essa base aqui é de média cobertura, a minha cor é a cor bege 302, ela ainda é um bege um pouquinho mais parecido com a bege 5 da Mary Kay, porém ela é um pouquinho mais clara, tá vendo a diferença, ó? Essa é a 302, é de média cobertura, essa daqui é a bege 5 e essa do lado aqui é a bege 4 da linha Time Wise, tá? Ela é uma base aí com essa proposta de média cobertura e ela é indicada para pele normal, a pele oleosa. Enquanto essa base aqui, Time Wise, ela tem duas versões. Ela tem aquela versão luminosa, que é para peles secas, que ela não seca, gente, ela fica uma base assim mais grudentinha, digamos assim. Eu tive ela, mas não me adaptei com ela, acabei desapegando. E essa daqui da tarjinha roxinha, que é específica para a pele oleosa. Então, essa é uma base, gente, daquelas que seca mesmo e fica bem mate e segura bem a oleosidade durante todo o dia. A embalagem das duas é muito semelhante, o mesmo formato, a mesma quantidade, 29 ml e 30 gramas, porém a de média cobertura, ela tem o frasco branquinho com a tampa cinza e a Time Wise tem essa embalagem assim mais rosinha com a tampinha preta, mas elas são realmente idênticas. O que acontece é que elas são de linhas diferentes, né? No Brasil, essa base aqui, ela custa na faixa, se eu não me engano, de 64 ou 67 reais, eu não tenho certeza, eu vou deixar aqui anotado o precinho dela. Não é um preço muito barato, mas na minha humilde opinião ela vale cada centavo que ela custa. E essa base aqui de média cobertura, ela já é mais barata, eu acho que ela custa 53 reais, porque a linha Time Wise da Mary Kay, ela é feita com a proposta de tratamento de pele com prevenção anti-idade. Então, além dela cobrir as imperfeições, é uma maquiagem que tem agentes anti-idade. E essa base aqui, ela tem também tratamento para pele, mas não é da linha Time Wise, que é a linha anti-idade da Mary Kay. Então, todo produto anti-idade ele acaba sendo um pouco mais caro, tá certo? Essa base da Mary Kay,
Principalmente no começo, parece que depois de um tempo que a gente usa ela até fica um pouquinho mais grossinha, sabe? Mas ela já tem, assim, uma consistência mais líquida. Se eu aplicar uma quantidade maior aqui na minha mão, ela vai escorrer, porque ela é mais líquida. Já essa base aqui de média cobertura, ela já tem a consistência, assim, um pouquinho mais grossa, ela é mais densa, olha. Isso você sente perfeitamente na aplicação, que ela é um pouco mais grossinha. Eu fiz a aplicação da minha pele de um lado usando a base Time Wise da Mary Kay e do outro lado a base de média cobertura. As duas são super facinhas de aplicar. A base da linha Time Wise, ela é um pouquinho mais fininha, então digamos que você tem que aplicar uma quantidade um pouquinho maior de base para você cobrir toda a sua pele com ela. E a base de média cobertura, ela tem uma consistência assim mais grossinha, então você consegue cobrir toda a pele com uma camadinha só. A base Time Wise da Mary Kay, ela tem uma secagem muito mais rápida que a base de média cobertura. Quando eu apliquei ela no rosto, quando eu terminei de passar, ela já estava seca, estava completamente seca. Enquanto a base de média cobertura, ela já demora um tempinho a mais para secar, sabe? Ela tem uma cobertura um pouquinho maior, é coisa mínima, gente, praticamente imperceptível no vídeo, sabe? Mas mesmo que não seja tão perceptível no vídeo, pessoalmente dá pra perceber que ela tem uma cobertura um pouquinho, pouca coisa, mas um pouquinho mais alta que a base Time Wise. Eu não precisaria, por exemplo, de uma segunda camada dela, mas se eu aplicasse uma segunda camada dela aí, a cobertura dela já ia de média para alta. Ela já não ficaria mais uma base de cobertura média, e sim uma base de cobertura alta. Já a base da Mary Kay, ela tem uma cobertura média, digamos que de média para leve, mas ao mesmo tempo que ela é fininha, tem aquela cobertura natural, ela cobre os defeitinhos. Mas se você quiser cobrir um pouquinho mais os seus defeitinhos e quiser uma cobertura média, não de média para leve, eu aconselharia você a aplicar 2 camadas da base da Mary Kay. Isso significa que a base de média cobertura tende a render mais e a durar mais tempo do que a base Time Wise, porque se você quiser uma cobertura assim mais alta, ela é mais fininha, então você vai aplicar um pouquinho mais de produto e consequentemente ela vai durar um pouquinho menos que a base de cobertura média. Outra característica que difere essas duas bases, gente, é que eu já vi muitas pessoas reclamarem da base Time Wise para pele oleosa, que ela dá uma ardidinha nos olhos. Quando você aplica ela na região das olheiras, ela dá uma certa ardidinha assim. Isso realmente é verdade, porque no começo aconteceu comigo, não sei porquê, foi só no começo que aconteceu. Depois, conforme eu fui usando a base, ela já não ardeu mais, mas as primeiras vezes que eu apliquei, ela realmente ardeu um pouquinho, porque essa pele nossa aqui é mais sensível, mas digamos que eu atribuo essa ardidinha ao fato dela ter agentes anti-idade. Então, às vezes você aplica um produto anti-idade na pele que realmente dá uma leve ardência, mas é uma coisinha assim pouca, nada que não dê pra você aguentar, sabe? Que depois de alguns segundinhos você já não sente mais nada. Já essa base de média cobertura, ela foi feita especificamente para peles sensíveis e em mim ela não ardeu na dica de nada. As duas são power, aquele tipo de base assim que você pode aplicar pela manhã e ficar o resto do dia com ela. Ela segura muito bem a oleosidade da pele. Essa base aqui da Time Wise, ela é bem sequinha mesmo, mas apesar dela ser bem sequinha, ela não é aquele seco que fica repuxando na pele. Eu tenho a pele oleosa e eu não sinto isso. Eu já senti isso com a base Infallible da L'Oreal e já senti também com a base da Vult, que elas dão assim uma leve repuxadinha antes da sua pele começar a liberar oleosidade, assim, depois que você aplica ela. Depois a pele começa a ficar um pouquinho mais oleosa, parece que adere melhor, sabe? Já essa de média cobertura, eu já achei que ela demorou um pouquinho mais pra secar e ela já não é tão sequinha quanto a base da Time Wise. Ela é seca também, mas não tão seca, aquele seco, sabe? Igual essa base aqui da Time Wise. Eu gosto dos dois tipos, gente, mas apesar da base de média cobertura não ser tão seca quanto a base da linha Time Wise, a mate da linha Time Wise, nenhuma das duas transfere. Essa daqui acho que você sente menos que você tá com ela, sabe? Apesar que nenhuma das duas você sente direito. Eu esqueci de pegar o papel, gente, mas vocês podem ver aqui no meu celular que ela não transfere
na dica de nada, nem um lado e nem o outro, nem um lado e nem um outro. Eu acho que esse lado que eu apliquei a base da Time Wise, eu sinto menos, sabe? Parece que ela adere assim a pele, ela fica lá e faz parte de você. Essa daqui eu sinto levemente mais, mas é muito, muito, muito pouquinho, gente, nada que dê pra considerar. O que eu quero dizer é que ela não é tão seca quanto essa daqui. Antes de eu conhecer essa base aqui de média cobertura, eu sempre indicava pra quem queria maquiar profissionalmente, não tem condições de comprar uma base tipo Studio Fix da MAC, tipo essas bases assim mais caras, importadas, essa base da Mary Kay pra uso profissional, sabe, gente? Ela tá aí, embora eu tenha muitas bases, tanto nacionais quanto importadas, essa base aqui é uma queridinha, assim, sabe? Aquela pau pra toda obra. Quando eu fico, ai, que base que eu vou usar, que base que eu vou usar. Essa da Mary Kay, que é a Time Wise, era a primeira que vinha em todas as ocasiões. Desde uma ocasião menos formal, dia a dia, até um evento mais formal, uma festa, um jantar. Foi a base que eu usei, gente, no meu casamento. Na festa do meu casamento foi a base que eu usei, foi essa daqui da Mary Kay. Porém, eu não conhecia essa base aqui, sabe? Mas tanto quanto a base Time Wise da Mary Kay, eu indico ela também para uso profissional. Tanto uma quanto outra. A diferença é muito pouco. Essa mais natural, um pouquinho mais seca, a cobertura um pouquinho mais leve. E essa daqui, cobertura um pouquinho mais pesada, menos seca que a Time Wise, mas a mesma duração. Eu estou em um amor profundo pelas duas bases, gente. São duas bases que eu indico muito mesmo, que estão aí no ranking das favoritas, tá certo? A única vantagem que eu vejo de uma em relação à outra, gente, é que a base Time Wise da Mary Kay, ela tem aí, se eu não me engano, 17 tonalidades. Então, quanto mais tonalidade tem uma base, mais facilidade você vai ter de encontrar o seu tom, porque a gama é maior. E já essa base aqui de média cobertura, ela tem menos da metade, se eu não me engano, são 8 tonalidades, 7 ou 8 tonalidades, o que é menos da metade da Time Wise. Então é a única vantagem, porém as tonalidades dela vão desde a mais clara até a mais escura, tendo cores também para peles negras. Então tá aí, gente, essa é a minha humilde opinião sobre essas duas bases que estão sendo as minhas queridinhas do momento, que eu estou imensamente apaixonada por elas, que finalmente eu consegui gravar essa resenha pra vocês. Espero em nome de Jesus que esse vídeo dê certo, que não aconteça nada de errado com ele e que vai ao ar o mais breve possível. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o meu joinha aqui embaixo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que vocês me ajudam bastante na divulgação. Minhas redes sociais estão todas na descrição do vídeo, me sigam lá que eu tô sempre lá batendo papinho com vocês. Eu estive meio sumida, mas agora eu tô de volta. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!